Uma vida com propósito, uma vida com objetivo. Eu acredito que todas as pessoas, eu não tenho sombra de dúvidas, que todas as pessoas tenham de Deus um projeto a realizar nesta vida. Não há ninguém que possa dizer que ela, como eu já ouvi algumas vezes, eu nasci para sofrer, eu nasci para pagar o preço. Eu já vi tanta gente falando tanta besteira, mas todos nós temos um projeto de Deus. Todos nós temos algo do Senhor a realizar. E eu hoje despertei pela manhã e estudando esse texto, apresentei ao Senhor esse texto no meu coração, porque eu acredito que assim como o salmista Davi, que nós vamos estudar hoje, é o Salmo 101, a partir do versículo 1 e pretendo chegar até o versículo 8, eu creio que vai dar tempo. O salmista, ele declara o objetivo que ele tem na sua vida. Ele declara os versículos compostos por Davi, pelo Espírito de Deus, declarado na Santa Palavra de Deus, tem intenção também de nos trazer esse desejo e aguçar o desejo do nosso coração em também ter projeto, ter um propósito de Deus. Descobrir o que Deus quer para você. Eu vou comentar antes da gente fazer a leitura. Davi, muito jovem, foi chamado por seu pai: ó filho, você fará parte daqueles que cuidam das ovelhas. Você vai ser um pastor de ovelhas, vai cuidar de todas as ovelhas de seu pai, e você faça isso com zelo. Desde muito jovem, assumiu um compromisso, entendeu que deveria fazer bem feito. Eu até chamo a atenção a esse texto que a Bíblia diz que Davi cuidava das poucas ovelhas de seu pai. Eu fico pensando que tem pessoas que talvez ela pense somente em grandeza e ela acha, talvez no seu sentimento, no seu coração, que se ela não conseguir, ou seja, se ela não chegar a um estado de grandeza, na sua vida, é porque ela não tem propósito. Davi estava lá atrás das matas, atrás dos bosques, junto de suas ovelhas, das ovelhas de seu pai, aliás, cuidando delas, a ponto de até mesmo colocar a sua vida em perigo para cuidar das poucas ovelhas de seu pai, mas ele estava fazendo o melhor trabalho que ele podia fazer. Isso aqui chama até a minha atenção, porque tudo que nós temos, até a palavra diz, que tudo que vier à nossa mão, tudo que Deus colocar e permitir chegar até você para você executar, faça o melhor. Faça o melhor que você puder. Se você é uma pessoa que trabalha, por exemplo, como funcionário, essa empresa tem que ter o melhor funcionário, que é você. Não que você venha desabilitar outras pessoas, mas o que você faz é o melhor. Você se dedica, não é aquela pessoa que vive enrolando, que vive dando desculpas, aquela pessoa que um dia dá desculpa para isso, outro dia dá desculpa para aquilo. Quando você, por exemplo, assumiu um casamento, porque é uma grande responsabilidade. Assumir a paternidade, a maternidade, é uma tremenda responsabilidade se tornar um pai, uma mãe. Casar é uma responsabilidade tremenda. Eu via dias atrás até uma frase que um pastor falou, ele disse assim: olha, um filho, ele é parte do seu pai e da sua mãe. O filho é parte do seu pai e da sua mãe. Mas a esposa ou o marido é ele mesmo, é ela mesma. São dois em uma só carne, ou seja, os dois são um só. Então, em contrapartida, eu vejo muitas vezes pessoas com um propósito diferente do que está descrito na Bíblia. Elas não entendem o propósito, elas vivem por viver. Ah, pastor, eu vivo para dar comida para os meus filhos, eu vivo porque eu casei porque tinha que casar, eu casei porque queria ter um filho. Eu vivi uma vida assim, como diz um dito, Deus dará. Vamos vivendo a vida aí. E eu acho que para a gente analisar o texto que vamos ler agora, nós temos que pensar como Davi pensou. Ele, por mais que estivesse esquecido, lá cuidando das ovelhas, lá excluído, dos trabalhos de guerra, que os seus irmãos eram colocados para a batalha, ele era o excluído, mais novo.
Mas Davi fazia o melhor. Matou leões, matou urso, né? Ele derrubou um gigante. Davi é um baita exemplo para nós. Davi foi ungido dentro da sua casa. Samuel foi direcionado por Deus. Vá até a casa de Jessé, o belemita. Entre na casa dele. Quando você entrar na casa dele, dentro da casa dele, um dos filhos de Jessé, eu escolhi para tornar-se rei em Israel. E eu quero que você vá ungir. E até os olhos de Samuel, quase que ele se engana. Se não fosse Deus, fala, não, eu não escolhi esse homem. Eu não olho a aparência das pessoas, eu sondo o coração delas. E Deus então fala, é esse que eu quero. Davi chega, recebe honra de Deus e do profeta. Ninguém se assenta à mesa para comer, ninguém faz nada até que Davi chegasse do cuidado das poucas ovelhas. Quem está trabalhando não está interessado em cargo. Quem está trabalhando, quem está se dedicando, não está se importando com posição, porque ela tem mais o que fazer. Ela tem mais o que fazer. Quem está se dedicando pela família, não se importa pelos problemas que sucedem todos os dias, porque ela tem um propósito, a minha família vai ser salva, meu casamento vai ser restaurado, meus filhos vão ser uma bênção. Ela tem um propósito. Agora, quando não se tem propósito, a pessoa vive, tanto faz como tanto fez, sabe? Aquela pessoa que é indiferente, há pessoas que dizem que ama. Eu tenho um exemplo no meu coração e gosto de falar desse exemplo para as pessoas, que o amor verdadeiro, como diz lá em 1 Coríntios, né? A Bíblia fala no capítulo 13 que o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Enfim, o amor é a excelência de Deus em nossa vida. Mas a base fundamental de amor é ver o amor de Deus. Lá em João 3,16, que todos conhecem, né? De cor salteado. Você conhece esse versículo? Sabe ou não? Então fala comigo aí, quero ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quer dizer, o amor de Deus é demonstrado em Cristo. O amor de Deus é revelado no seu Filho Jesus, que morreu a minha morte, que pagou o preço do meu pecado, por amor, por me amar. Então, o amor, na concepção de meu coração e bíblica, o amor, ele demonstra. O amor demonstra afeto, o amor demonstra cuidado, o amor demonstra abraço, o amor demonstra atitude. Atitudes que façam o amor ser também ainda mais poderoso, ainda mais forte, ainda mais profundo. Atitudes também demonstram amor. Ah, pastor, mas só atitudes demonstram amor? Não, não só atitudes. Há muita coisa que envolve o amor, mas também a atitude. Adianta, por exemplo, eu falar que eu amo você e deixar você passar fome? A Bíblia fala que se você vê alguém precisando do alimento cotidiano e ela vem falar, eu estou com fome, e você fala, ai, Deus te abençoe. Presta atenção, Deus te abençoe é uma benção, receber uma benção de Deus, é muito bom receber uma benção, mas no momento eu preciso de comida. Por isso a Bíblia fala, mostre essa fé que você disse. Então quer dizer, se a fé do amor está dentro de você, você também tem que ter atitudes de amor. Mas você muitas vezes é essa pessoa fria, vazia, e você não busca entender qual o propósito de Deus para a sua vida. Veja, por exemplo, vamos pensar nas famílias na Bíblia. O pastor, nosso líder, tem falado das famílias, né? Feito o congresso das famílias. Me lembro quando ele falou de Abraão e de Sara. Que Abraão e Sara, eles tinham um respeito entre eles tremendo. A Sara respeitava seu marido com tanto amor, com uma dedicação. Claro que ambos tiveram falhas, mas havia um cuidado um para com o outro. Inclusive, uma das maiores falhas de Sara foi tentar fazer algo para alegrar o seu marido. Claro que de maneira errada, nunca faça nada de errado, mas ela tentou fazer algo. Aqui, irmãos, o Davi é honrado. E quando ele é honrado, ele entendeu qual que é o propósito, objetivo da vida dele. Por que você vive muitas vezes sem rumo? Sabe o que é estar sem rumo? Eu lembro quando eu tinha ali meus
8, 9 anos, era pequeno ainda, eu ia para a escola sozinho. Eu lembro que tinha que passar muitas vezes por um caminho muito longo das ruas para poder chegar na nossa casa. Aí eu lembro que um dia eu olhava, por exemplo, em distância assim da minha casa, tinha um caminho que passava cortando a mata, que se tivesse que passar por ali, encurtaria o caminho, mas muitas vezes para eu chegar na minha casa, porque da minha escola eu conseguia enxergar a minha casa, mas eu tinha que dar uma volta grande. E aí um dia eu e alguns amigos nossos da época, meninos ainda daquele tempo, nós pegamos num facão, fomos ali na estrada, ali dentro do meio da mata, e fomos ali cortando, fazendo uma picada, né, assim que o pessoal fala. Fomos cortando ali os matos ali maiores, fomos arrancando ali os galhos e fizemos um caminho, né, chamado carreiro. Você já viu falar isso, carreiro? Fizemos um caminho ali. E não há que você deve acreditar, eu acho que você já deve ter passado por um caminho assim feito no meio da mata, mas que virou um caminho que todo mundo passava. Quem ia para o mercado, quem passava por ali, as pessoas, moradores do bairro, todo mundo passava por ali. Criou-se uma rota, um caminho. E quando a gente tem um objetivo, a gente tem que aprender a aplicar-se nesse objetivo. Davi recebeu um objetivo de Deus. Ó, você tem uma unção a partir de hoje, Davi. Que unção, Senhor? Você vai ser rei. Você vai ser um diplomata, você vai ser um governante. E você vai governar segundo o meu coração, segundo a minha vontade, Davi. E Davi, então, ele precisou passar um período muito longo de tratamento, de aprendizado. Inclusive, se você pegar um texto muito fácil, você vê que ele era muito jovem quando derrubou o gigante. Mas já tinha uma unção sobre a vida dele. Já tinha a capacidade de Deus sobre ele. Ali com os seus 37, 40 anos, que ali passou mais de 20 anos, ele se tornou rei. E quando se tornou rei com coroa, ele tomou uma decisão o objetivo só cresceu. Tem pessoas que ela, por exemplo, o dia que eu tiver minha casa, aí eu tô feito na vida. Ela tem a casa, a pessoa desanima. Tem pessoa que se ela conquista o sonho dela, ela para. Pastor, eu já me formei mesmo, agora não preciso estudar mais, não preciso buscar. Pastor, já me batizei mesmo, não preciso ir para a igreja mais. Não preciso ler a Bíblia, não preciso evangelizar. Sabe quando a pessoa não tem objetivo? Existem pessoas que não têm objetivo. Deixa eu ler, para não ficar só aqui Falei demais, na verdade, mas vamos ler o texto, Salmo 101. Eu vou começar no versículo 1, dizendo assim: Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência em um caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Davi assume o trono, Davi assume a posição de rei de Israel. E ele toma uma decisão. Esse salmo é um salmo que ele fez uma oração a Deus. Ele está aplicando a Deus o que ele entendeu de Deus. Veja que a oração que fazemos a Deus, aquilo que entregamos ao Senhor de oração sincera da nossa alma, o próprio Deus se revelou ao nosso coração por tudo aquilo que Ele foi te dando para você. Ele foi dando, talvez até decifrando para você coisas na sua vida, pela pregação, pelos ensinamentos, pelas experiências que Deus permitiu que você passasse, para que chegasse esse momento, você tivesse a capacidade de falar dessa maneira com Ele. Porque Deus quer ouvir aquilo que Ele te ensinou. É isso que Deus quer ouvir da sua boca. Ele fala: Senhor, olha, eu vou cantar alegremente todos os dias da minha vida. Eu quero todos os dias declarar a tua misericórdia. Eu quero anunciar a grandeza do teu nome. E ele mesmo fala: Senhor, e outra coisa, eu vou fazer todos os dias os meus passos em caminhos retos. É duro para uma pessoa que ela decide sempre ir em caminhos tortuosos. Sabe aquela pessoa que erra numa área e passa um tempo, ela está errando de novo? Quando eu digo isso para você, não quer dizer que você não possa encontrar reconciliação. É quando a pessoa tem aquela, ela sabe o que tem que fazer, mas não faz. Davi diz: Senhor, eu vou andar em um caminho reto e eu vou ser sincero na minha casa. Isso aqui me chama a atenção porque eu fico pensando assim, Davi, por ser um diplomata, ele tem uma vida
extra, né? Quer dizer, essa vida particular e a vida diante das pessoas. Ele está dizendo assim, olha, eu vou ser a mesma pessoa diante de todos que podem estar à minha frente, no governo, mas também eu serei essa mesma pessoa dentro da minha casa. Eu vou ser a mesma pessoa que anda tanto num caminho reto nas minhas atitudes no trabalho, nas minhas atitudes na minha vida cotidiana, no dia a dia, mas eu também vou viver todos os dias dentro da minha casa sendo sincero. Eu digo assim, irmão, você pode ganhar o mundo todo. Já pensou, você pode fazer coisas maravilhosíssimas, né? Invenções, né? Tantas invenções que o mundo tem hoje, mas não tem uma família. Filhos perdidos, casamento destruído, tudo porque não tem objetivo. Davi está aplicando a vontade de Deus na sua oração, ele está declarando qual é o objetivo e qual é o propósito da vida dele. Ele entendeu o propósito da vida dele. Você já entendeu o propósito da sua vida? Parece que você nasceu para ficar batendo assim, ó, na mesma tecla. Você sempre está enrolado, você está sempre, como é que o pessoal fala aqui em Pato, você está sempre envolvido em brique, sabe? Quem é aqui da região sudoeste sabe o que eu estou falando. Você está sempre envolvido em rolo, você nunca faz uma coisa certa, não está sempre organizado. Ah, pastor, mas é difícil. Por quê? Porque você não tem um propósito. Quem tem propósito de buscar a Deus, essa pessoa vai fazer o que tiver que fazer. Falava domingo na igreja, quando uma pessoa se converte, ela dá desculpa para todas as pessoas, os ambientes, as amizades, o ciclo que ela vivia, ela vai dar desculpa. Olha, hoje eu não posso naquela festa de aniversário, hoje eu não posso fazer isso. Ô amigo, hoje eu não vou naquele futebol que eu ia toda semana, hoje eu não vou fazer, ou não vou fazer aquilo, viu, mas vai ter um jantar lá em casa, vai estar todos os amigos de infância, puxa, eu não vou porque hoje é dia de culto. Hoje é o dia que eu presto meu culto a Deus. Então, desculpa, você foi perdendo amizades, você foi perdendo aquele ciclo de pessoas, porque você entendeu que Deus vem em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas o tempo foi passando, agora você faz ao contrário. Agora você dá desculpa para não ir para a igreja. Você dá desculpa para não orar, dá desculpa para não interceder, você dá desculpa para não se envolver com as coisas de Deus. Em outro tempo você até sentia desejo de ser um pastor. Hoje você nem para a igreja você quer ir mais. Nem congregar você quer. Ler a Bíblia então, para você, ainda bem que o pastor lê a Bíblia, porque eu mesmo não pego a minha Bíblia para ler. Veja que você perdeu o objetivo. Quando você se converteu, você queria ganhar todo mundo para Jesus, agora você está perdendo a sua própria alma. Davi disse, eu vou andar num caminho reto em tudo que eu fizer, mas também dentro da minha casa. Isso aqui envolve tratamento entre marido e mulher, envolve tratamento com os filhos, tratamento com as pessoas da dispensação que podiam estar acompanhando, que viviam com Davi. Tinha muita gente que acompanhava Davi. Tinha muita gente que participava do ciclo familiar de Davi. Veja que as pessoas que estão mais perto de nós são as pessoas que também têm que ver essa sinceridade do seu coração. Tem pessoas que é como se fosse um grande ponto. Imagine, por exemplo, um grande ponto de interrogação andando na rua. Tem gente que você não sabe quem ela é. Se ela é santa, se ela é pecadora, se é uma pessoa que não quer nada com Deus, se ela quer Deus, se ela ama. Tem gente que você não sabe o que ela sente. E digo para vocês que ninguém conhece o coração de ninguém, mas a vida dela é tanto um ponto de interrogação que ela não demonstra nada. É uma pessoa tão fria, tão vazia, que tanto faz ou tanto fez. E essa pessoa que se sente assim, ou essa pessoa que vive assim, é uma pessoa que não tem projeto. Uma pessoa que não sabe o que Deus quer para a vida dela. O que Deus quer de mim? Deus me chamou para ser um pastor, então eu tenho que ser o melhor pastor que nas condições intelectuais, sentimentais, espirituais que Deus me dá, eu tenho que ser o melhor que Deus chamou eu para fazer. Eu tenho que me envolver, eu tenho que amar o povo de coração, eu tenho que dedicar-me a Deus.
Ai, pastor, mas eu fui chamado para ser do lar. Seja a melhor mãe, que vai zelar do marido, que vai zelar do esposo, que vai cuidar da família, que vai ser aquela pessoa que une a casa. Ah, pastor, eu fui chamado. Peraí, mas aquilo que Deus chamou você, faça o seu melhor. Agora você, pastor, eu só fui chamado só para ser uma zeladora. Meu Deus do céu, seja a melhor zeladora desse mundo. Seja essa pessoa com propósito de vida. Deus, eu vou ser uma bênção onde eu estiver. Versículo 3, Davi fala: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam e nada se me pegará. Davi diz assim: olha, Senhor, eu não quero colocar diante dos meus olhos aquilo que não presta. Ele fala em linguagem literal e linguagem também para a gente entender figurada. Porque tem pessoas que gostam de ver desgraça. Tem pessoas que gostam de ouvir desgraça, né? Tem gente que só gosta de ouvir má notícia. Ela fica feliz, ela até estrala os olhos para poder ouvir, ter coisas ruins sobre a vida dela. Ela gosta de desgraça. Só que ele fala assim, dessas coisas, dessas ações, eu vou me desviar. Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar o caminho aqui e não vou me envolver com essas coisas. Sabemos que Davi errou, inclusive com os olhos. Mas Deus, ele teve a misericórdia de Davi porque Davi era sincero. Tem pessoas que se acham tão perfeitas, mas não são sinceras. Deus quer a sinceridade do seu coração. Primeiro momento que você precisa entender, se você for sincero a Deus com todo o seu coração, com a sua alma, Deus vai mudar a tua situação. Você vai poder ter um objetivo, mas você não tem objetivo. Por quê? Porque você não entendeu ainda. Você não compreendeu. Você ainda se apega a essas coisas mundanas que te destroem. Versículo 4. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. O que Davi fala? Eu só vou trazer pessoas para perto de mim. Davi está dizendo, olha, eu vou trazer pessoas dentro do palácio real, eu vou trazer pessoas para o trabalho, pessoas que não sejam más e perversas. Eu não quero pessoas más. Agora, você se converteu ao Evangelho de Cristo, você se diz um cristão, mas você está na roda dos escarnecedores? Começam a zombar, falar mal de igreja, você está falando mal também? Ou quando você deveria ser o exemplo, está uma roda de pessoas, você fica desmerecendo as pessoas, você fica axingalhando, você fica menosprezando a quem está acima de você. Olha o que diz o texto, eu não vou me apegar a essas pessoas perversas. E eu não quero nem conhecer pessoas más. Versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Ele diz, eu não quero pessoas assim do meu lado. Os meus olhos, isso aqui é fenomenal. Coisa que marca meu coração. Lembro que a primeira vez que eu ouvi, que eu li esse texto, o pastor Gilson Santos pregou esse texto aqui. Ele falava assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Isso aqui tem algo que nos faz entender que Deus, ele quer pessoas de coração reto para andar com ele. Agora Davi fala, quer saber de uma coisa? Eu vou procurar quem é fiel. E vou dizer para você, diga-se de passagem, estão faltando homens e mulheres de bem. Pessoas que entendam o projeto, que sintam a dor uma das outras. A Bíblia fala no Novo Testamento, uma carta de Tito, o apóstolo Paulo fala assim, a presença de Tito, a vinda de Tito trouxe-me alegria. Tem pessoas que ela chega e vê a dor, e vê a batalha que uma pessoa está enfrentando e ela se compadece. E a presença dela já traz o suficiente para alegrar o momento, para tirar aquele aperto, aquela dor daquele momento tão difícil que alguém esteja enfrentando. Veja que bonito é ter pessoas de bem perto de você. Agora tem pessoas que além de não te ajudar, ela só te faz mal. Ela não consegue te fortalecer, ela não consegue te ajudar. Por isso que Davi está fazendo uma escalada de objetivos da vida dele. Olha, quer saber de uma coisa? Eu só vou deixar aproximar de mim pessoas de bem. Pessoas de bem eu quero junto comigo.
pessoas que realmente entendem o projeto. Quando alguém chega, eu ouvi uma frase ontem, as pessoas que têm o interessado e o interesseiro. Quem está interessado na sua vida é aquela pessoa que está disposta a cumprir um objetivo junto com você. Agora, quem só tem interesse, só chega perto de você por aquilo que você pode dar para ela. Uma posição, um cargo, aquilo que ela pode, talvez, com a autoridade que ela tem, dar uma força para você. Mas quem tem interesse real, quem está interessado no propósito, no objetivo, chega para unir-se, chega para ajudar. Agora, quem só está interessado, só quer só o doce, né? Só quer a nata, só quer a parte melhor, só quer a cereja do bolo. Tem gente que não está disposto a lutar com você as batalhas que você tem, mas ela quer viver a glória que você vive. Por isso, escute o que Davi está falando. Eu decidi por objetivo. Eu só vou viver com pessoas de bem. Só vou colocar na minha vida aquilo que é correto. Agora você fica fazendo escolhas loucas, você fica fazendo todo tipo de coisa que atrapalha a tua vida e você acha ainda que vai ter como você andar com sinceridade diante de Deus? Você está sem moral com o teu marido, está sem moral com os seus filhos, você está sem moral com Deus, você está sem moral com a sua esposa, você está sem moral com todo mundo. Você percebe, por exemplo, as pessoas às vezes estão se afastando de você. Já percebeu que você tem poucos amigos de verdade? Por que você tem poucos? Diga-se de passagem, amigos verdadeiros são poucos. Porque os verdadeiros amigos não são aqueles que estão sempre rodeados à sua volta. São aqueles amigos que agem, que cuidam, que zelam do seu nome quando você está longe, não quando você está perto. O verdadeiro amigo é aquele que chega ali e cutuca você e fala, olha, você está errado. Esse é um amigo que eu quero perto de mim. Esse aqui é uma pessoa que eu quero perto. Eu não quero só um aproveitador perto de mim. Eu não quero alguém que só queira ser beneficiado com algo que eu possa dar para ela. Eu quero alguém que realmente ande na retidão do Senhor. Eu quero os homens bons da terra. É isso que Deus está falando. Deus está dizendo assim, ó, você não tem propósito para a tua vida, então a partir de agora você tem. Você vai ser um homem bom na terra, você vai ser uma mulher boa nessa terra, que anda com Deus. Olha que texto. Versículo de número 7, agora nós vamos ler o versículo 7. Diz assim o versículo 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Davi está dizendo assim, olha, eu não vou permitir na minha vida que alguém que engana, que trapaceia, alguém que... Porque assim, uma pessoa que engana, ela não precisa criar, por exemplo, vamos dizer assim, uma situação de uma mentira gastronômica, de uma coisa enorme. Tem pessoas que enganam falando. Tem gente que ela fala assim, eu não vou falar agora. Porque assim, eu conheço pessoas que ela até evita muitas vezes falar. Eu como um pastor, eu vou dizer para você que eu tenho que trabalhar com todo tipo de pessoa. E faço isso com muito amor e zelo. Mas eu tenho pessoas que, por exemplo, ela conversa, ela fala, gesticula e pede ajuda e oração, conta testemunho. Mas quando ela sabe que ela vai fazer uma coisa que vai desagradar a palavra, que vai desagradar o pastor, que o pastor vai ter que falar aquilo que está descrito, para não ser conivente ao erro dela, ela nem procura, ela vai e faz sozinha, ela vai e toma decisão sozinha, ela não procura ajuda. Ela só conta depois que fez. Por quê? Porque ela sabe que diante dos olhos de Davi, como está escrito aqui, quem usa de engano, quem tenta enredar o coração das pessoas para poder fazer acontecer, até ludibriar alguém para que seja do jeito dela e não do jeito de Deus. Vou dizer para você, pastor, o senhor tem que entender. Davi está dizendo assim, eu não quero, não vai ficar na minha casa o que está agindo com engano. Isso aqui você pode ter dentro da casa de Deus. Por que muitos não permanecem? Pense você que é um bom cristão que leva a palavra de Deus a sério. Pense você. Analise você agora se você não tem alguém da tua vida. Um amigo seu que você teve na caminhada. E este amigo, esta amiga,
não permaneceu com Jesus. Por que ela não permaneceu? Porque ela não andou num caminho reto. Ela não andou agradando a Deus. E é por isso que ela agora não está firme. Ela perdeu a firmeza. Termino agora. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Na casa do Senhor não permanecerão os infiéis. Os incrédulos não permanecerão. Por isso, coloque como meta da sua vida: Deus, eu preciso entender qual é o objetivo, o propósito da minha vida. Porque se você está fugindo da chamada de Deus, porque todos nós temos uma chamada, pode ser pastoral, pode ser como evangelista, pode ser como um mestre, pode ser em tantas áreas na obra de Deus, há tanto espaço para se fazer algo. Você pode ser, como a Bíblia fala, uma boa ajudadora. A Bíblia fala que a mulher, ela é a ajudadora, ela é aquela pessoa que está em submissão, não para estar em obrigação do marido, mas para estar submissa à obra que se realiza em dois. O grupo, marido e mulher, se reúnem para construírem algo, para uma missão juntos. Agora, quando um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, desculpa, eu vou dizer para você, eu pelo menos até hoje, eu nunca vi ninguém ter êxito quando um pensa de um jeito e o outro pensa de outro. Ninguém pode talvez ter a mesma ideia e pensamento um do outro, mas o propósito tem que ser o mesmo. Se o propósito não for o mesmo, em algum momento haverá separação, em algum momento haverá divisão. Em algum momento os laços, o que ligam esta igreja, o que liga ao membro de uma igreja, o que liga você a Deus, uma hora vai acabar. Porque se você crê, diz a palavra, você tem que realmente praticar, mergulhar nessa palavra. Agora, se você não crê, até a Bíblia fala assim, ó, você está perdido, está sujo, continue se sujando. Por isso que você vai perceber que ao passar da tua vida, ao passar dos anos, você só vai perceber na tua vida pessoas de bem se você tem procurado fazer o que a palavra de Deus diz. Agora, ficar excluído, ficar na tua zona de conforto, não cumprir teu ministério. Pastor, agora eu estou com outras prioridades. Tá bom, vai cumprindo outras prioridades até você lembrar da palavra que diz que quem constrói uma casa sem que o Senhor seja a base fundamental, vai vir um sopro, vai vir um vento e vai destruir tudo o que foi construído. Agora, se você tem solidez, se você está com projeto, se tem propósito, se quem deu a planta da casa, se quem deu a planta da família, você entende isso? Se quem te deu o projeto foi Deus, aí você pode ficar feliz. Porque se você está nesse projeto, aí Deus vai cumprir a palavra dele e você vai cumprir o seu objetivo. Você vai poder fazer igual o Paulo no final da vida. Senhor, eu cumpri a minha carreira. Eu guardei a fé. Eu cumpri o propósito pelo qual eu fui chamado. E eu pergunto para você, você vai cumprir o propósito pelo qual você foi chamado? Aí você diz, eu nem sei para que eu fui chamado. Não tenho vontade. É claro, você não tem vontade, você não lê a Bíblia, você não vai para a igreja. Quando vai, você não presta atenção. Uma mensagem como essa para você, nossa, pastor, você está pregando meia hora falando e você está aí bravo porque a pregação está sendo tratada do seu coração. Mais cedo hoje eu ouvi o pastor Fernando falar assim, olha, a pregação, ela tem que fazer a pessoa ficar inquieta mesmo. Tem que bater lá dentro da alma dela. Mas as pessoas não suportam. Que não suportem, mas que a verdade seja dita, que a pregação, o amor de Deus seja disponível todos os dias por aqueles santos homens de Deus que dispõem do seu tempo, que dispõem da sua vida a cumprir o propósito de Deus e anunciar o Evangelho para que todos os que creem sejam salvos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, eu apresento ao Senhor estes copos com água, a vida de cada pessoa que está comigo agora.
Eu não sei o que elas passam, não sei as dores que enfrentam, mas eu sei que no nome de Jesus tudo se desfaz. E assim, meu Deus, eu oro, que as dores de cabeça, que o inchaço, que a dor nos olhos, que até mesmo a sequela que ficou de um acidente que essa pessoa sofreu no olho, que essa pessoa continua, meu Deus, sentindo dores, em nome de Jesus, coloca a tua mão agora, Pai. Essa pessoa que fez uma cirurgia recentemente, essa pessoa que teve até mesmo uma amputação, Jesus, que a recuperação seja rápida. Essa pessoa que teve que fazer uma cirurgia e está acamada, Jesus, faça que a recuperação seja muito mais acelerada a partir de agora. Porque nestas águas agora tem também poder de cicatrização. Em nome de Jesus, nesta água há poder de cicatrização. Onde há uma enfermidade, onde há, meu Deus, um mal, que ao beber destas águas, esta pessoa seja livre, curada, liberta. E no nome de Jesus, assim, meu Deus, como o seu Vivaldino que espera a cura completa, meu Deus, eu oro por ele agora. Que o Senhor toque os rins, que o Senhor toque os joelhos, as pernas, que o Senhor faça que no nome de Jesus, cada pessoa que tem problema nos membros, nas articulações, todas elas, nas costas, bico de papagaio, tudo que está afligindo essa pessoa, que a partir de agora esse gigante caia e no nome de Jesus o Senhor seja exaltado pelo milagre, o testemunho que essa pessoa vai contar em nome de Jesus. Beba dessas águas consagradas e seja livre em nome de Jesus.